Vamos começar com um cenário que, olha, acho que todo dono de loja vai se identificar. Imagina duas lojas de artigos infantis. Na mesma rua, talvez? Na mesma rua, uma do lado da outra, as duas vendem coisas muito parecidas, sabe? Calçado, brinquedo, enxoval de bebê. Compram dos mesmos fornecedores, vão no mesmo atacado. Exatamente. Só que uma loja está sempre cheia, o negócio vai bem, o dono parece tranquilo. A outra vive ali no limite, sabe? Endividada, sempre com medo do próximo boleto. Qual é o segredo? A gente pensa que é o ponto, o marketing. Mas e se for algo que a gente nem vê? Essa é a grande questão. E a fonte que a gente vai analisar hoje, o livro O Segredo da Mente Milionária, diz que a resposta não está na vitrine. E onde está? Está no que o autor chama de modelo de dinheiro. É como uma programação que a gente tem na cabeça, quase sempre subconsciente, que dita toda a nossa relação com as finanças. Pensa num termostato financeiro. Um termostato. Isso. Se ele está programado para, digamos, 25 graus, não adianta ligar o ar-condicionado do sucesso no máximo. A temperatura sempre vai voltar para os 25. Ok, gostei da analogia. Então, a nossa missão aqui hoje é desvendar esse modelo de dinheiro, entender como ele se forma e, principalmente, como ele impacta o dia a dia de uma loja. Exato. Porque alguns lojistas parecem ter o toque de Midas e outros, com as mesmas oportunidades, não conseguem decolar. E para entender isso, a fonte apresenta uma fórmula. A fórmula de manifestação. É uma cadeia, assim. A sua programação leva aos seus pensamentos. Certo? Seus pensamentos geram seus sentimentos, que te levam a tomar ações, e essas ações, claro, geram os seus resultados. Ou seja, o resultado final. A falta de dinheiro no caixa, por exemplo. Isso não é um problema de verdade, é só um sintoma. O livro usa a palavra fruto. Para mudar os frutos, não adianta só podar os galhos, tem que ir mais fundo, nas raízes, na programação. Faz muito sentido. Porque a vida de um lojista é tomar decisão o tempo todo, né? Compro mais desse sapatinho que tá na moda. Faço uma promoção super agressiva para queimar o estoque antigo. Ou até segura o dinheiro, mesmo podendo reinvestir por medo do que pode acontecer. Exato. E pela lógica do livro, essas decisões não são puramente racionais. Elas vêm dessa programação. Se o resultado não é o esperado, a causa pode não ser só a concorrência. Pode ser esse software interno. Precisamente. E a parte mais interessante é quando o livro começa a explicar como esse software é instalado. Isso acontece geralmente na nossa infância, de 3 maneiras principais. Ah, aqui a coisa fica boa. A primeira, talvez a mais clara, é a programação verbal. É tudo aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro quando era criança. É meio assustador pensar que a conta bancária da minha loja hoje pode ser um reflexo de uma conversa que eu ouvi na cozinha quando tinha, sei lá, 7 anos. É exatamente isso. Frases como: dinheiro não nasce em árvore. Um clássico. Os ricos são gananciosos. Ou aquela isso não é pro nosso bico. Até uma que parece positiva. Tipo, nós somos pobres, mas somos honestos. Que cria a ideia de que ser rico é ser desonesto. Exatamente. O livro diz que essas frases viram arquivos no nosso subconsciente. E eles guiam nossas escolhas sem que a gente perceba. A fonte traz um exemplo que, nossa, me marcou muito. A história de um cara, o Steven. Ele ganhava mais de $800 mil por ano, uma fortuna. E mesmo assim, Estava sempre quebrado, sempre perdia tudo. E a causa era a mãe, que viveu a vida toda dizendo que ricos são gananciosos. No subconsciente dele, ser rico era ser mau, era perder o amor da mãe. então ele se sabotava. Ele dava um jeito de torrar tudo, de perder o dinheiro, para voltar a ser bom. É impressionante como isso funciona no piloto automático. Totalmente. E a segunda grande influência são os exemplos que a gente teve. O que a fonte chama de modelagem. Sabe aquele ditado? A fruta não cai longe da árvore? Sei, claro. O próprio autor conta que o pai dele era construtor. E ele vivia em ciclos. Ou estava com muito dinheiro, cheio de obras, ou algum negócio dava errado e ele ficava sem nada. Altos e baixos. E picos e vales. E o autor, sem perceber, replicou esse mesmo padrão nos negócios dele por mais de 10 anos. Ele só repetiu o que viu o pai fazer. Isso é fundamental para o dono de loja.
é parar para pensar. Como era a relação com o dinheiro lá em casa? O dinheiro era motivo de alegria ou de briga? Era gasto na hora ou era guardado com medo do futuro? Pois é, porque esse padrão pode estar se repetindo hoje na gestão do caixa da loja. Aquele lojista que mal recebe o dinheiro já sai correndo para pagar o fornecedor com uma ansiedade. Pode estar só repetindo um padrão de ansiedade que ele via nos pais. E isso nos leva à terceira influência, que às vezes é a mais forte de todas: episódios específicos. Traumas. Experiências marcantes da infância que envolvem dinheiro. Aqui a fonte tem uma história que é trágica, a da enfermeira Josie. Aos 11 anos, ela viu o pai morrer. Um ataque cardíaco. Exato, durante uma briga muito feia com a mãe por causa de dinheiro. A mente dela fez uma associação direta, brutal. Dinheiro é igual a dor. Nossa. O resultado? Na vida adulta, ela se livrava de todo o dinheiro que ganhava. O subconsciente dela só estava tentando acabar com a dor. É um caso extremo, mas ilustra perfeitamente o poder desses episódios. Sim, mas espera aí. Essa história é um trauma muito claro. Para a maioria das pessoas, deve ser mais sutil, não? Com certeza. Como um lojista pode identificar uma programação que não veio de um evento tão óbvio assim? Ótima pergunta. E a resposta é essa. Na maioria das vezes, é sutil. Não precisa ser um trauma gigante. Pode ser a memória da preocupação constante no rosto dos pais no fim do mês. Ou ter pedido um brinquedo e ouvido um não dá com um tom de raiva. Exato. São esses pequenos episódios somados que criam a nossa relação emocional com o dinheiro. O convite do livro é esse. Qual a primeira emoção que vem à mente ao pensar em dinheiro? É alegria, liberdade? Ou é ansiedade, medo, estresse? A resposta já dá uma pista. Entendi. E todas essas influências, então, as palavras, os exemplos, os episódios, elas acabam definindo o tal termostato financeiro. Isso. A ideia de que a gente está calibrado para um certo nível de riqueza. Se o termostato de um lojista está ajustado para, sei lá, ter 50 mil reais de patrimônio... E de repente ele faz 100 mil depois de um Natal muito bom. A teoria diz que o mais provável é que ele dê um jeito de se livrar dessa diferença. Vai fazer uma reforma que não precisa, comprar um carro mais caro, ou só relaxar na gestão e ver o dinheiro sumir. Ele volta pro nível de conforto dele. Exatamente. É a história de quem ganha na loteria e perde tudo. O software não estava preparado para aquele dinheiro todo. O livro usa até o exemplo do Donald Trump. O termostato dele estaria ajustado para bilhões. Se ele perdesse tudo e ficasse com só 1 milhão, ele se sentiria um fracassado. E por isso que milionários que quebram muitas vezes refazem a fortuna rápido. Eles perdem o dinheiro, mas não perdem a mente milionária. O termostato continua lá no alto. E isso é a questão central para quem tem uma loja. Exato. O termostato do dono da loja está ajustado para quê? Para pagar as contas, para tirar um salário ok, ou para construir um patrimônio, ter liberdade de verdade. A fonte diz que o único jeito de mudar o resultado para sempre é resetar esse termostato. É preciso reajustar. Certo. Então a grande pergunta é, como? Como um dono de loja que está ouvindo a gente agora pode começar a reajustar isso? A fonte dedica uma boa parte a isso, falando sobre atitudes práticas. E a primeira, que é a base de tudo, é assumir o controle. A pessoa de mentalidade rica acredita. Eu crio a minha própria vida. Já a de mentalidade pobre acredita que, na minha vida, as coisas acontecem. É a mentalidade da vítima. Mas, peraí, culpar a si mesmo por tudo não pode ser meio pesado? Um lojista pode pensar, a culpa é minha que a rua ficou em obras por 6 meses. A culpa é minha que a economia está ruim. Essa é a nuance. O livro não fala de culpa, fala de responsabilidade. É diferente. Explica melhor. Assumir responsabilidade não é dizer a culpa da obra é minha. É dizer, ok, a rua está em obras. O que eu vou fazer a respeito? Entendi. Vou criar um delivery, vou ligar para os meus clientes. A vítima reclama da obra. O protagonista age apesar da obra. É parar de culpar o governo, o concorrente e assumir 100% da responsabilidade pela sua reação aos fatos. É focar no que se pode controlar. E isso liga com outra atitude, né?
Focar em oportunidades, não em obstáculos. Perfeito! A ligação é direta. A pessoa com mentalidade de escassez vê um concorrente novo na rua e pensa: pronto, perdi meus clientes. O foco é na perda, no obstáculo. Já a pessoa com a mentalidade próspera Vê a mesma situação e pensa: opa, interessante. O que eu posso aprender? Como isso me força a melhorar meu atendimento, a me diferenciar? O foco está na oportunidade. O fato é o mesmo, a perspectiva muda tudo. E isso leva a uma terceira ideia, a de ser maior que os seus problemas. O que isso quer dizer na prática? Significa que o sucesso não é evitar problemas. Eles sempre vão existir. A chave é você crescer como pessoa e como gestor a ponto de qualquer problema parecer pequeno. Dá um exemplo. Pensa num problema nível 5, uma entrega de calçados que veio com a numeração errada. Se você está operando como uma pessoa nível 2, esse problema te derruba. Mas se você se desenvolve e passa a operar num nível 8, aquele mesmo problema vira só um contratempo. Algo que se resolve. Isso. A meta não é ter menos problemas, é se tornar uma pessoa maior. Faz todo sentido. E para conseguir lidar com isso, a casa tem que estar em ordem. O que nos leva à quarta atitude que a fonte destaca: o hábito de administrar o dinheiro. Exato. E esse ponto é muito prático. O livro é categórico. Não importa se você tem R$1 ou 1 milhão. O que importa é o hábito de administrar bem o que se tem. A frase é forte. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. Para o lojista, isso significa ter clareza total dos números, né? Separar a conta pessoal da conta da loja. Criar orçamentos. A sugestão é começar agora, com o que tem. O argumento é que ao administrar bem o pouco, você prova para si mesmo que é capaz de lidar com mais. É como ir para a academia. Você não espera ficar forte para começar a levantar peso. Você levanta o peso que aguenta para poder ficar forte. Exatamente. Uau! É uma mudança de perspectiva total. No fim, não é sobre o que acontece lá fora, na rua, na economia. É sobre o que acontece aqui dentro. A gestão de uma loja de sucesso é, no fundo, um reflexo da gestão do mundo interior do dono. As estratégias de venda, o marketing, são as ferramentas. Mas a caixa de ferramentas, a mente, precisa estar forte para usar. E precisa estar bem programada. E aí, voltando para as nossas duas lojas lá do início, a diferença não estava no estoque de brinquedos. Estava no termostato dos donos. Um estava ajustado para sobreviver e o outro para prosperar. E para a gente fechar, fica uma reflexão que a fonte propõe que eu acho muito poderosa. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Então a pergunta para o dono de loja que nos ouve não é como eu faço minha loja crescer. A pergunta é outra. Talvez a pergunta mais importante seja: como eu preciso crescer para que a minha loja possa prosperar?